Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. No Diário da História da Igreja, vamos estudar hoje, meditar no texto de Atos, capítulo 15, versículos do 1º ao 5º. E diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Diletos ouvintes, esse texto nos mostra como é fácil a nossa maravilhosa união gerar um mal-estar na igreja por causa de nossos conceitos e preconceitos. Tudo ia bem, a igreja crescia, havia o problema do apedrejamento de Paulo, da perseguição, mas eles estavam unidos. E o nosso inimigo tem uma estratégia de, se não podem nos vencer diretamente, eles se infiltram entre nós e com situações de discussão, que levam à discussão, no caso, a circuncisão, que era um aspecto da cultura judaica, que eles estavam tentando impor aos gentios. O Paulo e Barnabé estavam lá ensinando e vinham outros judaizantes da seita dos fariseus convertidos que se insurgiram e geraram uma confusão, uma briga, de maneira que os dois missionários foram chamados a Jerusalém e lá deram o testemunho sobre o que Deus havia operado através deles junto aos gentios, os novos irmãos, que foram inseridos na nova aliança de Deus com a humanidade, após o advento de Jesus. E quando eles chegaram a Jerusalém, depois da grande discussão, como está escrito aqui na Bíblia, de não pequena discussão, eles foram bem recebidos em Jerusalém, pelos presbíteros, pela igreja, pelos apóstolos, e relataram o seu testemunho. E apesar do bom testemunho deles, sempre tem nos nossos relacionamentos os radicais, que, como nos dias de hoje, se insurgiram, os da seita dos fariseus, e geraram com grande confusão ao afirmarem que já haviam firmado posição que, concordando ou não, os gentios deveriam ser circuncidados segundo a lei de Moisés. Irmãos, nós temos grande responsabilidade de promover a paz. E se tem coisas que não são bíblicas e a gente tenta colocar como lei imutável, nós vemos um mal-estar desnecessário no meio do povo de Deus. E a grande bênção aqui é que Deus manteve a unidade da igreja, apesar
mas essa insurgência, o pessoal do contra, que valoriza muito essas fábulas, esses aspectos que não são bíblicos, mas muito mais posições pessoais, eles, convertidos inclusive da seita dos fariseus, por uma questão de suas origens, sua cultura, atrapalharam a obra de certa forma, na medida em que geraram desgosto, desilusão, mal-estar, geraram um esfriamento de parte da igreja, que poderia ter ido até mais adiante, mas se perdeu na sua essência da coinonia, da comunhão, por causa de picuinhas pessoais. Nesse tempo de grande polarização que o mundo está vivendo, sobretudo o Brasil, somos convidados pelo Senhor, como cristãos, a termos nossas posições, mas termos sempre um discurso, um relacionamento, apesar das diferenças, que acabam se tornando em diversidade e enriquecendo o reino de Deus. Muitas igrejas estão divididas, muitos irmãos estão divididos, e isso não é de Deus. Onde há o Espírito de Deus, há a liberdade de sermos quem nós somos, há o desejo de estarmos juntos em comunhão, sob a égide da autoridade do nosso grande e maravilhoso Deus. Jesus manifestou esse seu intento de ter todo o rebanho junto ao chorar ao ver Jerusalém. Ele reafirma que gostaria de, como a galinha com os seus pintainhos, o Senhor Deus gostaria de ter todas as suas ovelhas, todos os seus filhotes, debaixo das suas asas em segurança. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, diz o Senhor. E é isso que Ele quer para nós. Todos juntinhos, todos em harmonia, porque é disso que Deus se alegra. O que nós estamos vivendo aqui é um treinamento para a eternidade, lá no céu, onde não haverá mais briga, discussão, choro, lágrima. Todos nós seremos consolados. E se tem uma coisa que faz a gente ficar triste, é quando nós brigamos com quem amamos. Quando Jesus reapareceu aos discípulos, ele disse 3 vezes: paz seja convosco. Porque ele sabe que é muito fácil a gente se desentender. Quero encerrar esta riqueza do diário da Igreja de Deus em Atos com o desejo, com a unção, a bênção, a ministração da paz de Jesus. Porque ninguém é melhor do que nós todos juntos. As discussões, as nossas diferenças, o amor cobre e nos faz convergir. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.